Boa tarde, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos a mais um estudo sobre o livro O Céu e o Inferno. E nós hoje vamos dedicar-nos continuamos com o capítulo 1, o Futuro e o Nada, e hoje vamos nos dedicar a refletir sobre o ponto 11, ou item 11, do primeiro capítulo, que se intitula, como nós dissemos, O Futuro e o Nada. Quem tiver à mão e quiser seguir o estudo com o livro dos Espíritos, nós também nos vamos fundamentar um pouco no livro dos Espíritos, na quarta parte do livro dos Espíritos, e a quarta parte do livro dos Espíritos, no capítulo 1, tem exatamente a ver com penas e gozos terrestres. Portanto, como vocês sabem, o livro dos Espíritos está dividido, está dividido em 4 partes, originou cada uma das partes os livros seguintes, portanto, o Céu e o Inferno, o livro dos Médiuns e a Gênese. E a quarta parte tem a ver com esperanças e consolações. E no primeiro capítulo diz respeito a penas e gozos terrestres. E nós vamos hoje para refletir também sobre as penas e gozos terrestres, que está ligado a este ponto 11 do livro O Céu e o Inferno. E posto isto, já estamos todos preparados, vamos então elevar o nosso pensamento ao mais alto, respirar profundamente. E imaginar a figura amorosa do nosso amado Mestre Jesus, maravilhosamente sorrindo para nós, abraçando-nos e encorajando-nos a caminhar neste momento que estamos a viver aqui no planeta Terra, e sorrindo nos diz: amados irmãos, companheiros de caminhada, que a vossa luz e a vossa paz vos acompanhe sempre e que se fortaleçam nas leis divinas, cósmicas e universais, sempre que tiverem aflitos. E nós, humildemente, agradecemos o apoio que Ele nos dá, a fé e a esperança que Ele nos incute. E pedimos nestas preces que nos ilumine o caminho, que nos proteja até das nossas próprias sombras, para que não nos desviemos da luz e que possamos receber neste momento as intuições para compreendermos melhor aquilo que o seu amado filho Allan Kardec nos vai ensinar. E assim, vos pedimos, Jesus, mentores amigos, que fiquem conosco, hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, vamos então à nossa lição de hoje. Capítulo 1, Futuro e o Nada, item 11. Todas as religiões têm igualmente admitido o princípio do destino, feliz ou infeliz, das almas após a morte, ou dito de outra forma, das penas e dos gozos futuros, que se resumem na doutrina do céu e do inferno, que se encontra por toda a parte. Porém, no que elas diferem essencialmente é sobre a natureza dessas penas e desses gozos, e principalmente sobre as condições que podem merecer umas e outras. Daí o ponto de fé contraditório que deram nascimento aos diferentes cultos e aos deveres particulares por eles impostos para honrar a Deus e por esse meio ganhar o céu e evitar o inferno. Foi exatamente por este ponto, por estes pontos de fé contraditórios, que eu melhor entendi as reflexões de hoje, daí ter posto exatamente esse título no nosso estudo de hoje. Porque os pontos de fé contraditórios
tem a ver, como nos diz aqui Allan Kardec, com os diferentes cultos e com os deveres particulares por eles impostos para honrar a Deus e por esse meio ganhar o céu e evitar o inferno. Os pontos dos deveres particulares têm a ver com as humanidades dos homens, exatamente nas regiões e nos sítios onde os diferentes cultos e as diferentes formas de entender o divino se têm manifestado, não é? E por isso nós vimos ao longo dos séculos que as diferentes religiões que têm surgido nos diferentes pontos do globo terrestre têm muito a ver com a interpretação material do divino, não é? E essa interpretação material do divino tem sido mais acentuada ou menos consoante a forma como os homens ou a cultura dos homens em volta do planeta Terra se estrutura. E nós vimos isso através da ligação que as religiões têm ao poder político, ao poder material, ao poder de todas as áreas que constituem os deveres da terra, digamos assim, nas sociedades em que elas estão incluídas e onde elas se manifestam melhor. E, portanto, criam exatamente estes pontos de fé contraditórios, não é? Porque nós já sabemos que a fé é imaterial, mas quando as religiões, por razões históricas, por razões culturais, por razões políticas, por razões da natureza dos homens, se ligam mais à matéria, elas vão exatamente contradizer o princípio base da fé, não é? E, portanto, acaba por criar aqui uma situação de interpretação entre as penas e os gozos futuros, ou o céu e o inferno, de maneira bastante diferenciada entre umas religiões e outras, com interpretações bastante diferentes. E eu, para entender melhor esta questão, fui então ao Livro dos Espíritos, capítulo 4. O capítulo 4, na versão da Verdade e Luz, está na página 400. Não, esperem lá. O capítulo 4 está na página. Tenho que ir aqui ao índice, agora isto fechou-se. Portanto, o capítulo 4 está na 503, página 503 de edição Verdade e Luz, quarta parte do Livro dos Espíritos, melhor dizendo, Esperanças e Consolações, e nessa quarta parte nós vamos nos dedicar ao capítulo 1 para melhor entendermos os pontos de fé contraditórios, que, como nos diz aqui Allan Kardec no ponto 11, todas as religiões têm igualmente admitido o princípio do destino feliz ou infeliz das almas ou de penas e de gozos futuros. E, portanto, vamos exatamente à quarta parte, Esperanças e Consolações, página 503 da edição Verdade e Luz, capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres. E nas penas e gozos terrestres vamos ao item 941, está na 515, temor da morte. E o temor da morte vai ser também falado mais adiante no capítulo 2 aqui do Céu e do Inferno, mas só para fazermos aqui um apontamento em relação a esta situação. E diz-nos então o item 941 da página 515 desta edição, Temor da Morte, capítulo 1 da quarta parte. O temor da morte, e portanto o temor da morte porquê? Porque é o temor da morte que nos vai levar diretamente à questão do céu e do inferno falada aqui por Allan Kardec, não é? Que nos vai levar diretamente à questão das penas e dos gozos futuros e que nos vai levar aos pontos de fé contraditórios, não é? Então, diz-nos aqui Allan Kardec no Livro dos Espíritos, quarta parte, item 941. Pergunta do Allan Kardec: o temor da morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. De onde se origina esse temor, visto que elas têm diante de si o futuro? E responde a espiritualidade: é sem motivo que têm esse temor, mas que queres? Se procuram persuadi-las, quando jovens,
de que há um inferno e um paraíso, mas que é mais certo irem para o inferno porque lhes dizem que o que está na natureza constitui um pecado mortal para a alma? Então, quando se tornam adultas, se raciocinarem um pouco, não podem admitir isso e se tornam ateias ou materialistas. É assim que são levadas a acreditar que, além da vida presente, nada mais há. Quanto às que persistiram nas suas crenças de infância, temem aquele fogo eterno que deve queimá-las sem se consumir. A morte nenhum temor inspira ao justo, porque com a fé ele tem a certeza do futuro. A esperança faz com que aguarde uma vida melhor e a caridade, cuja lei praticou, dá-lhe a certeza de que não encontrará no mundo onde vai entrar nenhum ser cujo olhar deva temer. E aqui vimos a contradição da fé, não é? A fé não só em nós mesmos, porque sabemos aquilo que fizemos e que não fizemos, se fomos justos ou se não formos justos, e isso vai originar depois o nosso trabalho de dedicação ou não. E temos a contradição daquilo que uma cultura, que é a cultura neste caso ocidental, vai incutir desde a infância de uma criança ou de um jovem verdades contraditórias, verdades erradas, entre o que nos espera após a morte, que nos espera o inferno ou o paraíso, e depois, quando esse jovem, essa criança crescem, e se pensarem no assunto, vão chegar à conclusão que essas verdades ou essas contradições, enfim, aquilo que lhe disseram na infância não faz sentido lógico. E, portanto, sem outra base, por desconhecimento, acabam por se tornar ou ateus e não acreditarem absolutamente nada, porque há a descrença total, porque reconhecem que aquilo que lhes foi dito por aqueles que eles mais admiram, normalmente os professores, os pais, os avós, enfim, a família nuclear, não é real e, portanto, eles foram enganados e, portanto, Deus não existe e tornam-se ateus, ou então agarram-se demasiado àquilo que existe em contraponto da insegurança criada e tornam-se materialistas. E, portanto, aqui vimos a causa exatamente do temor da morte. Portanto, um ateu que não acredita em nada, foi a reflexão do ponto 10 da semana passada, em que Allan Kardec dizia: o homem tem, portanto, três alternativas, não é? O nada, a absorção ou a individualidade da alma. E, portanto, se ele se torna ateu, não acredita em nada, não é? Portanto, materialista acredita na matéria, o ateu não acredita absolutamente em nada, mas também a matéria morre, e depois, quando a matéria morre, para o materialista também fica o vazio do nada, tanto para o ateu como para o materialista, não há futuro para além da morte. E, portanto, esta realidade do futuro, para estes duas posições, não existe futuro para além da matéria. E isto foi causado exatamente por esta versão ou interpretação errada de que após a morte existia o inferno e o paraíso. O que Allan Kardec aqui nos quer dizer também é que as pessoas que são justas e que continuam a fazer o bem para além de todas as outras coisas não têm qualquer temor da morte, porque com a fé ele tem a certeza do futuro, a esperança faz com que ele guarde uma vida melhor e a caridade, cuja lei praticou, dá-lhe a certeza de que não encontrará no mundo onde vai entrar nenhum ser cujo olhar deva temer.
Eu aqui, Allan Kardec, nesta minha edição, remete-nos para o item 730, que nos fala exatamente destas matérias. É a questão, uma questão mais anterior, que está no capítulo 4 da Lei da Destruição, na terceira parte, e que nos fala da morte e na vida, uma vida melhor, enfim, uma reflexão mais profunda que nós vamos interpretar depois no capítulo 2. Mas aqui ainda continua Allan Kardec, neste 941 que estamos hoje a refletir. O homem carnal, mais preso à vida corporal do que à vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. A sua felicidade está na satisfação fugidia de todos os seus desejos. A sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, conserva-se numa ansiedade e numa tortura perpétuas. E aqui eu vou só referir, porque já falámos que vamos ter um estudo sobre isso, mas é exatamente nesta concepção mental em que o homem se coloca quando para ele as penas e os gozos terrestres são materiais. Então vem, como nos diz Allan Kardec, a ansiedade e vive numa tortura perpétua. Ele criou o seu próprio umbral, ou seja, a nível da sua consciência, ele está numa situação de ansiedade e de tortura constante. E aqui fazemos aqui uma pequena ponte naquilo que temos pendente, que será uma conversa futura. A morte o assusta, porque ele duvida do seu futuro e porque deixa na terra todas as suas afeições e todas as suas esperanças. O homem moral, que se elevou acima das falsas necessidades criadas pelas paixões, experimenta deste mundo gozos desconhecidos pelo homem material. A moderação dos seus desejos dá ao seu espírito calma e serenidade. Feliz pelo bem que faz, não há para ele decepções e as contrariedades deslizam pela sua alma sem lhe deixarem impressões dolorosas. E, portanto, quanto ao item 11 do livro do Céu e do Inferno, que nos fala das penas e dos gozos futuros, nós ampliamos assim penas e gozos futuros, da natureza da pena e dos gozos e os pontos de fé contraditórios. Nós ampliamos assim este conceito do ponto 11, baseado-nos nesta quarta parte do livro dos Espíritos, que nos vem demonstrar como é que se criam as crenças por um lado, como é que se criam também as falsas verdades e qual o caminho que o homem pode levar para alterar toda esta situação. E o caminho é sempre a sua própria instrução, a sua própria educação na espiritualidade, nas leis maiores que vão satisfazer a essência de que somos feitos, que é o nosso próprio espírito. E quando as coisas ressoam em nós e quando nós procuramos esclarecer as nossas dúvidas, nós acabamos por encontrar um caminho que nos vai apoiar e que nos vai dar a fé, a esperança e vai nos criar a necessidade de fazermos o bem, não só a nós, como a todos aqueles à nossa volta. E aí sim estamos a criar o nosso futuro, não é? E agora, queridos companheiros, antes de abrirmos para perguntas, eu vou convidar a todos para uma prece de encerramento. Vamos elevar a nossa mente ao nosso Pai Celestial, que é a luz maravilhosa, brilhante, dourada. Vamos agradecer estas reflexões. Amado Pai Celestial, Criador de todas as coisas e princípio inteligente, a Ti agradecemos o amparo do Teu amado Filho Jesus, o amparo que nos dá na nossa caminhada, o amparo que nos dá na interpretação destas Tuas verdades, que são consolo para o nosso espírito e são orientação para a nossa mente no caminho da vida. Pedimos que fiques com todos, encarnados e desencarnados. Nos dês a fé fortalecida
nos dá a coragem para continuarmos contigo, nos dá a força para continuarmos a esclarecermos e a estudarmos aquilo que não compreendemos, nos dá a persistência, a motivação e a vontade, e que nos dá também a alegria, a felicidade momentânea e a calma e a serenidade, porque entendemos o caminho a percorrer. Que a tua luz e a tua paz possa ficar no coração de todos nós, nos acalente a caminhada, que permita que cada dia nós possamos estar sempre mais disponíveis para praticar o bem e ao serviço do bem maior. E fica connosco hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, temos 2 minutinhos. Eu convido aos dois que queiram abrir os seus microfones para breves considerações. O meu pompom está aqui especado a olhar para si aí no ecrã do computador. Ele gosta de mim. Estava deitado aqui atrás do computador, agora está aqui especado a olhar. Pronto, é mais um estudioso. Não é, meu amor? Gostei da leitura e, como sempre, não é fácil de entender. Há umas que se consegue entender melhor do que outras, não é? Esta não é fácil de entender. Eu estive aqui tempos à procura do Livro dos Espíritos, porque a numeração do meu não corresponde com o seu, mas é que ando sempre aqui à procura. E pronto, não sei o que quero dizer, apenas que gostei. Obrigada. É sempre um prazer. Obrigada. Telmo. Olá, boa noite. Eu só estava uma coisa, a numeração do meu livro de Espíritos também está diferente, até na maneira como está escrito também, mas tudo bem, deu para entender. Isto é um aviso para nós com a leitura do livro de Espíritos neste estudo, e isto, os chamados justos, já sabem, não têm nada a temer, e os que tiveram alguma coisa também não podem ter nada a temer, porque já sabem que têm que não é ser punidos, mas pagar por algum resgate com alguma coisa que tenha sido menos bem. Portanto, temos que estar tranquilos, apesar de tudo. Os que estão bem e os que estão menos bem têm que estar tranquilos, não podem estar de outra maneira. Eu por acaso, não tenho medo da morte. A morte não me assusta. Não é coisa que me assuste. Não gostava de estar ali a sofrer numa doença terminal, não é? Mas se tiver que ser, tem que ser. Mas não tenho medo, nem penso nisso. Ela quando vier, como o meu pai dizia muitas vezes, quando vem a carta de chamada, a gente não se pode negar. É para partir. Portanto, quando vier, cá estarou para aceitar. Não tenho medo. Há pessoas que não querem morrer. E conheço muitas assim, não querem morrer. Querem ser eternas. Pronto, mas eu não tenho. Então vá. Obrigada a todos. Boa noite para as meninas, um bom soninho e até segunda. Até segunda, o nosso Evangelho, é muito importante, muito importante. Tchau. Um bom fim de semana. Tchauzinho, beijinho, tchau. E muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite.